Quero convidá-los, queridos, a lermos juntos a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. E vamos tomar apenas o verso 11 como base para a nossa instrução nessa noite. Os queridos podem permanecer assentados como estão, com toda a sua atenção e suas afeições voltadas para a palavra do Senhor. E gostaria também de solicitar uma leitura em uníssono desse texto da palavra de Deus. Isaías capítulo 53, versículo 11. Vamos ler juntos, todos os que têm a versão revista e atualizada. Leiamos esse texto da palavra. Diz assim: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deus se agrade de iluminar o nosso entendimento e falar ao nosso coração aquilo que Ele tem preparado para nós nessa noite, amados. A mensagem do Evangelho é a mais alvissareira das boas notícias para este mundo. E esta mensagem, ela tem Jesus de Nazaré, tem nele a sua expressão, a sua base e a sua explicação. O plano da salvação, revelado por Deus inicialmente ainda no Éden, por ocasião da queda do homem, anunciado ali no registro de Gênesis 3,15, ele já se referia ao Salvador, a Jesus, como o descendente da mulher. No decorrer, meus amados, da história da humanidade, Deus, para efeito de suscitar e de nutrir a fé e a esperança no coração dos seus eleitos, Ele proporcionou, por meio dos oráculos dos seus profetas, reiteradas predições a respeito do Messias, a respeito do Salvador. No período de Isaías, entre 740 e 700 antes de Cristo, os dias eram conturbados e a mensagem do profeta soou como um tribunal divino para julgar a nação de Judá, por violar a lei, por violar a aliança, por viver impiamente e oferecer ao Senhor um culto que lhe causava sofrimento, como ele descreve no início do livro, no capítulo 1, no verso 14, ele diz: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, estou cansado de as sofrer. Esse era o culto que causava sofrimento a Deus, é isso que ele está dizendo aqui. O ajuntamento de vocês, as celebrações de vocês, causam sofrimento ao meu coração. E o problema não era a forma, o problema não era o rito, o problema não era a liturgia, o problema não era a música, o problema não era a teologia, o problema era a vida dos adoradores. O problema estava ali. Os líderes da nação eram comparados aos príncipes de Sodoma e Gomorra, cidades
conhecidas pela devassidão. O povo havia se corrompido e a vida decadente era marcada pela deformidade da fé, pela dureza do coração, pela afeição ao pecado e não a Deus, e pelo mau testemunho que davam para os outros povos. E naquele contexto histórico, pontual, de iniquidade quanto mais, a vida da nação se tornou irrelevante e sem propósito, e o seu culto a Deus perdeu completamente toda a legitimidade, toda a importância e todo o sentido. Era o culto de ocasião, aquele culto que o homem oferece a Deus para agradar a si mesmo, sem se importar se a sua vida e aquilo que ele está fazendo realmente encontra a aprovação e a aceitação do Senhor. Esse, diga-se de passagem, é um problema ainda recorrente no tempo em que vivemos, queridos irmãos. E naquele cenário, para os crentes daqueles dias, o profeta anuncia a promessa de Deus, mais uma vez, uma promessa de Deus atinente ao Messias, a promessa de que a noite tenebrosa daquela triste realidade daria lugar a um dia claro de salvação e de alegria. O Senhor promete levantar um rei que tornaria a validar a sua lei para a vida do seu povo, para o coração do seu povo. E esta profecia, todos sabemos, se cumpre em Jesus, o nosso Salvador, se cumpre literalmente nele. E nós sabemos que a obra redentora de Jesus, ela só foi executada, evidentemente, quando ele veio ao mundo. Mas as virtudes, a eficácia e os benefícios dessa obra foram comunicados aos eleitos de Deus na revelação do Antigo Testamento, para que crescem e para que recebessem a salvação, alcançassem a salvação. A mensagem do Evangelho em Cristo vinha sendo anunciada ao longo do tempo. O nosso versículo básico, amados, ele é extraído de um dos textos do livro do profeta que apontam explicitamente para o Salvador. Nós vemos referência a ele no capítulo 9, no capítulo 11, no capítulo 53. E nós tomamos aqui, no capítulo 53, onde o profeta descreve a humilhação e o sofrimento destinados a este Salvador. Mas humilhação e sofrimento que por fim redundaria nisto que temos aqui no versículo 11, que é a base da nossa meditação nessa noite. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A promessa de Deus é o que é dito aqui a respeito deste Salvador. Na execução, meus amados, da sua obra redentora, Jesus se compadeceu da nossa desgraça, se compadeceu da nossa desventura. Ele assumiu as consequências daquilo que somos naturalmente. Ele se humilhou, ele sofreu para enfim se alegrar conosco. Se humilhou e sofreu para enfim se alegrar. Ele é a expressão do amor de Deus que nos traz esperança e certeza. E eu gostaria de tratar com os queridos
nessa noite, nessa ocasião, sobre os aspectos do triunfo de Jesus e sua influência em nossa vida. Os aspectos do triunfo de Jesus e sua influência em nossas vidas. Em primeiro lugar, quero destacar que o triunfo de Jesus, como está muito claro no texto, incluiu um trabalho penoso e humilhante. Um trabalho penoso e humilhante. O sofrimento do nosso Salvador teve início com a sua encarnação, que também conhecemos como o primeiro estágio do estado de humilhação dele. Nossas transgressões reclamavam o castigo da lei divina, e ele foi voluntário e se sujeitou ao sofrimento naquela cruz, a fim de pagar o que a justiça de Deus exigia de cada um de nós. E uma vez no cenário do mundo, Jesus foi rejeitado, desprezado, negado, traído, sofreu a maior e mais completa injustiça, viveu cercado de multidões, entre pessoas bem-intencionadas e pessoas interesseiras, mas em sua morte ele acabou sozinho. Contudo, a injustiça dos homens, o sofrimento, a dor, a morte, aquela morte vergonhosa e maldita na cruz, formaram o alicerce do seu triunfo e da sua alegria. Eram as bases desse triunfo e dessa alegria que estavam sendo lançados ali, naquele sofrimento. Portanto, esse triunfo incluiu um trabalho penoso. Não foi um acidente, mas um trabalho que precisava ser feito, ser realizado. E ele o fez. Em segundo lugar, o triunfo de Jesus se deu somente depois do penoso trabalho. Somente depois do penoso trabalho. O salmista diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Palavras de Davi, Salmo 30, verso 5. Aos seus discípulos, Jesus mesmo disse: mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará tributar culto a Deus. E também em outra ocasião: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São extratos do Evangelho de João, capítulo 16, verso 2 e verso 33. Quando Pedro quis convencer Jesus de que o martírio não era para ele, o Senhor retrucou: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Satanás sempre foi o principal interessado em afastar Jesus da cruz. A cruz era o terror para Satanás. E Jesus assumiu a responsabilidade da nossa dívida. E Ele transferiu para si todas as nossas culpas, para que no dia do juízo final, esta dívida, amados, não seja cobrada de nós. Ele pagou com a sua vida o alto valor do nosso endividamento com a justiça de Deus. E a semente do fruto do penoso trabalho, que lhe trará deleite à alma, foi plantada aqui com o seu indescritível sofrimento. Foi regada com as suas lágrimas e com o seu sangue.
porém a sua alma, outrora dilacerada, sofrida, agora se regozija com o sofrimento que passou, ou com o resultado, com o fruto de todo aquele seu sofrimento. Era necessário que ele sofresse para triunfar. E por fim, o triunfo de Jesus consistiu em ter feito prosperar a vontade do Pai Celestial. Feito prosperar a vontade do Pai Celestial. O texto diz que ele, com o seu conhecimento, justificará a muitos. E esse conhecimento ao qual a palavra se refere é uma referência a todo o conhecimento do plano do Pai. Ele conhecia o Pai, ele veio do Pai e veio revelar o Pai ao mundo. E o seu conhecimento era um conhecimento pleno da vontade do Pai, do plano do Pai. O versículo 10, que antecede o versículo que lemos, diz que a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A vontade de Deus tomou forma em suas mãos. E Ele mesmo afirmou: porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Pelo menos por 2 vezes ele repetiu isso. Essa era a razão de viver de Jesus no mundo: fazer a vontade do Pai. E ele foi a pessoa mais consciente daquilo que estava fazendo no mundo. E cada dia de sua vida na terra foi vivido voltado no rumo, na direção da cruz, onde ele haveria de cumprir o plano de Deus. O penoso trabalho da sua alma, portanto, significou a realização integral do plano do Pai, que lhe foi confiado às mãos para que ele cumprisse, abrisse mão de suas prerrogativas divinas, viesse ao mundo, encarnasse, se fizesse homem para cumprir a vontade do Pai. E agora o texto diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. E esta satisfação prevista aqui, meus amados, nós temos que entender que o profeta está falando tanto tempo antes da vinda, do cumprimento dessa profecia, da vinda de Jesus, estava apontando para um tempo futuro, um tempo diferente daquele que o povo de Deus estava vivendo, onde Deus suscitaria um rei que conduziria o seu povo para viver para a glória dele. E a satisfação, o contentamento do nosso Salvador consiste no seguinte: primeiro, em ver o Pai satisfeito com o que ele fez. Ele deu forma à vontade do Pai, ele cumpriu a vontade do Pai. Não é sem razão que nós temos declarações de Deus no Novo Testamento a respeito do seu Filho. Esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, é o meu Filho amado em quem tenho o meu prazer. Meu prazer está nele, porque foi obediente até a morte naquela cruz. E esse seu contentamento, essa sua satisfação é em ver o Pai satisfeito com o que ele fez. Segundo,
em constatar a eficácia em nossa vida do seu sofrimento, em constatar a eficácia em sua vida, em nossa vida do seu sofrimento. E como é que ele constata isso? Quando ele olha para mim e para você e vê corações apaixonados por ele, vidas que foram atraídas pelo seu amor, ele se alegra, ele se regozija em ver estas vidas agora inclinadas para amar a Deus, para viver para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus. Foi para isso que ele veio ao mundo, nos libertar das garras do pecado, das cadeias da iniquidade, da escravidão de Satanás e do mundo, para viver para Deus. O preço que ele pagou na cruz foi para isso, para nos reconciliar com Deus, nos absolver de toda a culpa que carregávamos, que nos condenavam diante da justiça de Deus. E uma vez resgatados, agora para viver para Deus, para a glória de Deus. E ele vê corações que o amam, que desejam seguir os seus passos, servir aos interesses do seu reino nesse mundo. Isso produz grande alegria no coração do nosso Salvador. Por fim, em ter assegurado em tudo o que ele fez, a nossa reunião a ele na consumação do século. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e não só verá, mas ele estará com o fruto do seu penoso trabalho, porque o fruto do seu penoso trabalho, meus amados, é a sua igreja redimida. O fruto do seu penoso trabalho é a nossa vida reconciliada com Deus, reconciliada com Ele. Jesus, Ele tem prazer e alegria na salvação do seu povo. Para tanto, Ele, com exclusividade, veio a este mundo para se humilhar, para sofrer e para morrer naquela cruz, para cumprir a vontade de Deus, a vontade do Pai. Portanto, fiquemos com esses aspectos do triunfo de Jesus e sua influência em nossas vidas. Primeiro, esse triunfo inclui um trabalho penoso e humilhante. Segundo, esse triunfo se deu somente depois desse penoso trabalho. E esse triunfo consistiu em ter feito prosperar a vontade do Pai, a vontade de Deus, do Pai Celestial. E a título de aplicação, meus amados, gostaria de fazer aqui duas considerações como desafios aqui para a nossa vida. A primeira coisa que eu gostaria de considerar é que não há esforço, não há desconforto ou sacrifício aos quais possamos nos submeter nessa vida, em razão da nossa fé, em razão do nosso compromisso com o Senhor, que possa se comparar ao sofrimento de Jesus. Nada que venhamos a sofrer e a passar neste mundo por amor a Ele pode se comparar ao seu sofrimento. O pastor puritano da Inglaterra, Richard Baxter, século XVII, ele viveu entre 1615 e 1691, e é sua essa frase: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. O céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Nós somos conhecidos, medidos e definidos
pelas ambições que carregamos no coração, meus amados. E que a gente possa, pela graça de Deus, procurar viver para dar forma à vontade do Pai Celestial, como fez o nosso Salvador. Vontade do Pai de Deus prosperará. Era o que é dito, o que foi dito a respeito dele, da sua vida no mundo. Então que a gente possa viver para fazer prosperar, para dar forma à vontade de Deus, porque o Senhor não abre mão da obediência do seu povo. Nós precisamos ser uma geração comprometida com a vontade de Deus, como foi o nosso Salvador. Ele viveu no mundo para fazer a vontade de Deus. Era isso que dava sentido e o fazia realizar-se como homem, como ser humano neste mundo. Fazer a vontade de Deus. Servos fiéis, filhos obedientes, é o que Deus procura e é de quem Ele se agrada. Então que nós possamos, pela graça de Deus, viver para isso, para dar forma à sua vontade. Viver para Jesus como Ele viveu e se entregou por nós. Esperar por Ele como Ele espera o dia do encontro glorioso para viver prazerosamente conosco, com a sua igreja. E isso por toda a eternidade, se alegrando em seu coração com o resultado desse seu penoso trabalho. Nós possamos aguardá-lo, viver essa santa expectativa da vinda do nosso Salvador, para estarmos reunidos a Ele e vivermos junto com Ele este momento em que isso se cumprirá para nós, porque para Ele já se cumpriu e tem se cumprido ao longo do trabalho da igreja na anunciação do Evangelho, à medida que vidas são transformadas, atraídas a Ele pelo seu amor. E a gente vai viver essa realidade. Vamos estar diante de Jesus, nós estaremos diante de Jesus. Lembro, para finalizar, as palavras de João na sua primeira carta, capítulo 3, versos 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Haveremos de vê-lo como Ele é. Esta é a certeza que a palavra de Deus infunde em nosso coração. Jesus, o nosso amado Salvador, aguarda o momento, o tempo de Deus, de vir para julgar esse mundo e buscar a sua igreja, para estar com ela e alegrar-se eternamente com o fruto do seu penoso trabalho. Ele nos abençoe e o nosso coração seja inclinado pelo Espírito Santo para amar este Salvador, para viver uma vida comprometida com Ele e com os interesses do seu reino no mundo. Possamos, pela graça de Deus, passar pelas etapas e entender as nuances, as etapas de transformação e entender as nuances do Evangelho. Morrer para nós mesmos e viver para Deus. Renunciar à própria vida para viver para o Senhor. E todos os nossos sonhos, desejos e projetos de vida aqui venham a reboque desse interesse maior, de viver para Jesus e para a glória dele. Ele aguarda o dia glorioso de estar conosco. Que a gente possa também ter essa santa ansiedade no nosso coração, se assim podemos dizer,
encontro glorioso com o nosso Salvador. E Ele nos abençoe, fortaleça a nossa fé, nossa esperança, incline o nosso coração para lhe amar e a nossa vida para viver para Ele. Deus nos abençoe, meus amados. Vamos curvar nossa fronte, vamos ter um momento de oração.